Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Por favor, abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 10. Primeira Samuel, capítulo de número 10. No culto passado, o irmão Madruga trouxe uma excelente exposição no capítulo 9. Estávamos viajando, eu e o pastor Renan, auxiliando algumas igrejas aqui do estado, conversando com alguns pastores, irmãos. E como é bom saber que o nosso Deus está soprando novos ventos aqui para o sul. Ele está começando a soprar novos ventos, igrejas estão sendo plantadas agora, igrejas estão sendo plantadas em lugares, irmãos, que não tinha nenhuma igreja centrada no Evangelho. Por muitos anos o nosso estado tem sofrido com isso. Foi um dos motivos que eu retornei, que eu voltei do Nordeste para o Sul, porque o nosso estado precisa muito de igrejas centradas no Evangelho. Visitamos um plantio em Florianópolis, do pastor Rafael, Igreja Nova Cidade, uma igreja batista. O Renan pregou no domingo pela manhã ali. Depois nós viajamos até Blumenau, onde nós servimos também a Igreja Reformada Vertical em Blumenau. E depois nós partimos ainda, depois do culto, para Jaraguá do Sul, para nos reunir ali com uma família, a fim de sonhar com um plantio de uma igreja ali em Jaraguá do Sul. Então, as coisas estão caminhando. Creio que o Senhor Deus está abrindo algumas portas para que a nossa igreja venha plantar outras igrejas aqui no sul do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estávamos viajando, nós depois ouvimos, mesmo no domingo à noite, o sermão do irmão Madruga. Foi uma excelente exposição. Louvado seja o Senhor. Vamos ler então o capítulo de número 10. Nós vamos praticamente ler todo o capítulo, do verso 1 até o verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foi encontrada. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei o meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhes oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção.
o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem naquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? E ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E o que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do povo do Egito e todos dos reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez a ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele em todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e as expôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Pai, queremos entregar, ó Deus, este momento tão especial diante de Ti. Peço para que o Senhor venha dobrar a nossa alma. Peço para que o Senhor venha, ó Deus, nos fazer temer e tremer diante deste momento, Senhor, tão especial, onde o Senhor fala com o Teu povo, onde o Senhor proclama a Tua verdade, onde o Senhor grita o Teu evangelho nos nossos corações, onde o Senhor enche o Teu povo com o Teu Espírito, onde o Senhor salva pecadores, é por meio da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, nos curvar perante o Teu evangelho e pedir o auxílio do Espírito Santo nesse momento. Ajuda-nos, Pai, por favor. Pai, eu peço para que o Senhor venha me ajudar a pregar tão somente o Teu evangelho. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor. Qualquer coisa que não venha da Tua verdade, qualquer coisa que não venha da Tua palavra, mas somente o Teu evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, assim que nós oramos, dizendo amém. A nação de Israel passava por um momento muito peculiar. Eles queriam instaurar a monarquia, desejando um rei como as outras nações. Contudo, o Senhor ainda não havia revelado este rei. Eles rejeitaram a teocracia, o governo direto do Senhor Deus, para se adequar a um sistema de governo de um homem somente, onde um homem somente teria então poder para
reger o povo, principalmente na defesa contra as nações vizinhas. Eles queriam um rei como as outras nações. Deus ainda não havia revelado esse rei. Como nós vimos no capítulo 8, no capítulo 9, Deus concede o que eles querem. O Senhor lhes garantiu que um rei, tal como eles desejavam, seria então dado a eles. Quem é este rei? Por enquanto, o rei ainda não foi revelado ao povo. No sermão passado, irmãos, na exposição do capítulo 9, nós fomos informados que um jovem alto, um jovem, que o texto vai dizer, um jovem bonito e sem igual entre os israelitas, entrou em cena. Saul saiu da casa do seu pai para procurar algumas jumentas do seu pai que haviam então se extraviado. O jovem Saul e o seu servo, na procura dessas jumentas, encontrou-se com o velho Samuel, o velho profeta. O profeta Samuel estava se preparando para render sacrifícios ao Senhor no distrito de Zuf, quando se deparou então com esses dois jovens, com Saul e com o seu servo. E na noite anterior, meus irmãos, o Senhor havia falado ao coração do profeta Samuel. Lá no capítulo 9, verso 17, por favor, veja comigo. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Verso 16. Um dia depois, então, estavam lá, Saul e seu servo, procurando o próprio profeta Samuel para ajudá-los, então, a achar essas jumentas de Quis, o pai de Samuel. E o texto diz que quando Samuel viu Saul chegar, o Senhor disse ao coração do profeta, verso 17, este é o homem de que lhe falei, ele vai governar o meu povo. Samuel, então, conhecendo o chamado de Saul, porque o Senhor havia apontado Saul, o convidou, então, para jantar em sua casa. O convidou para jantar com outros 30 convidados. E ali, então, no jantar, Samuel começa a fazer algumas perguntas estranhas ao jovem rapaz, ao Saul, filho de Quis. Perguntas, irmãos, que são verdadeiras indiretas. Na versão Almeida e corrigida, a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a família do seu pai? Veja, aqui já está implícito que aquele jovem ali estava então recebendo uma convocação de rei. Capítulo 9, verso 20. Saul não entendeu muita coisa, irmãos. Saul não entendeu muita coisa, talvez pensando, eu vim atrás das jumentas do meu pai, e agora estou jantando aqui na casa do profeta Samuel, com outros 30 convidados, e eu tenho que agora responder essas indiretas. No fim do jantar, Samuel então pediu para que o servo de Saul partisse na frente e voltasse então para a casa de Quis. Samuel garantiu que as jumentas, os animais que eles estavam procurando, os animais estão bem. Ele poderia então voltar tranquilamente. Quanto a Saul, ainda ele precisava ficar. Pois o jovem Saul ainda precisava então ouvir uma mensagem muito importante da parte do Senhor Deus. E com essa elucidação em mente, meus irmãos, permita-me agora dividir o texto em duas grandes verdades. A primeira verdade se encontra entre o verso 1 e o verso 16. Nós temos ali a unção de Saul na casa de Samuel. A unção do rei. Saul é ungido na casa de Samuel. Na manhã seguinte, logo cedo,
Samuel então separa Saul e garante o sigilo daquele momento. Saul não vai ser ungido publicamente, mas secretamente na casa de Samuel, diz o texto, no verso 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. O rei foi ungido. Eis aqui a primeira unção na monarquia de Israel. O rei é Saul, filho de Quis. O jovem que saiu para procurar as jumentas do seu pai voltará para casa agora com a unção de rei. Daquele momento em diante, meus irmãos, o jovem Saul, filho de Quis, que estava perdido procurando as jumentas do seu pai, havia se tornado o maior líder da nação. E imagine você saindo para procurar o seu cachorro. Seu cachorro, né? Você foi colocar o lixo para o lado de fora, abriu o portão, seu cachorro escapuliu e fugiu. E você está procurando o seu cachorro. Daqui a pouco, né, você está ali procurando na rua, meio perdido. Passa um carro, para, abaixa os vidros e diz: você vai ser o novo presidente do Brasil. É chocante. Mas foi exatamente isso o que aconteceu com Saul. É o que nós chamamos, né, do rolê aleatório, completamente aleatório esse rolê dele aqui. O profeta então derramou um jarro de óleo na cabeça de Saul, o saudou com um beijo, e Saul, naquele momento, foi ungido para liderar Israel como rei. Crianças, certamente vocês já viram filmes e desenhos, né, de reis, de príncipes. Talvez você se lembre, né, do Rei Leão, o Simba. Ou talvez o Rei Arthur, né, um pouco mais antigo, assim, aquela espada, né, encravada ali naquela rocha, naquela pedra. Ou talvez Nárnia, né, o Rei Aslan. Aqui nós temos um rei também. Um rei que foi escolhido por Deus, crianças, para governar o povo de Israel, o povo de Deus. Esse jovem aqui estava procurando alguns animais, alguns burricos, alguns jumentos ali do seu pai. Quando o profeta Samuel, já bem velhinho, chamou esse jovem, colocou óleo na cabeça dele, para que ele fosse então reinar sobre o povo de Deus. Este foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Eu queria que você desenhasse agora um rei bem alto e bonito, assim como Saul aqui. Saul é descrito como um rei alto, né? Um jovem alto e bonito. Desenhe aí, por favor, um rei alto e bonito. Saul foi ungido rei. E a pergunta é, meus irmãos, quais são os sinais que Saul poderia ter da parte de Deus, que aquela unção veio realmente de Deus? Quais as evidências que Saul poderia ter para saber que realmente Deus o havia escolhido como rei da nação? Que não era somente um ato ali de um profeta velho, talvez se equivocando. E o texto vai nos responder que Deus, ele apresenta 3 sinais aqui peculiares que vai testificar ao jovem Saul que de fato Deus o escolheu. Do verso 2 ao verso 6, nós temos esses sinais. Nós passamos por eles. Veja que se a ida de Saul para procurar as jumentas, irmãos, caindo de paraquedas na casa de Samuel, essa ida já foi estranha, a volta para casa, meus irmãos, vai ser mais estranha ainda.
Pois o Senhor prometeu a Saul que alguns acontecimentos especiais iriam testificar aquela mensagem. E cada um desses acontecimentos, cada um desses sinais, aponta diretamente para o que Deus pode fazer através de Saul. Veja, em primeiro lugar, Deus prometeu que Saul, na volta para sua casa, encontraria 2 homens que lhe iriam então informar que as jumentas já haviam sido encontradas. Provavelmente essas pessoas que Saul encontrou conheciam ali o que estava acontecendo, as jumentas que estavam perdidas. Saul, voltando para casa, encontrou esses 2 homens, tal como o Senhor falou. E os homens disseram: as jumentas do seu pai já foram encontradas. Meus irmãos, o que Deus estava comunicando aqui ao coração de Saul, com este primeiro sinal? Desses 2 homens que iriam pará-lo no caminho de volta, dizendo: olha, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Era Deus comunicando que ele era capaz de resolver os problemas de Saul. Que Deus era capaz de resolver os problemas da monarquia. Em outras palavras, aqueles 2 homens, que iriam encontrar Saul, estariam dizendo: olha, os seus problemas foram resolvidos, as jumentas foram encontradas, pode voltar tranquilo. Tal como o Senhor prometeu, o Senhor fez, meus irmãos. Essa primeira experiência, esse primeiro sinal apontava para o que Deus pode fazer. Deus pode resolver os problemas da monarquia. Deus pode resolver os problemas do rei Saul. A pergunta é: será que Saul confiou de que Deus era poderoso o suficiente para resolver os seus problemas, o problema do seu governo com o povo? Infelizmente não. Como nós sabemos, Saul sempre tentou resolver os seus problemas na força do seu braço. Warren Wiersbe, o comentarista bíblico, vai dizer: uma das grandes falhas de Saul como líder era a sua dificuldade de não interferir nas situações e deixar Deus operar. Em termos mais atuais, Saul tinha mania de controlar tudo. No entanto, quando Saul e seu servo jantavam com Samuel, Deus trabalhava para salvar os animais perdidos. Ou seja, Deus estava trabalhando já para que essas jumentas fossem encontradas, tal como foi encontrado. E Deus resolveu esse problema. Em segundo lugar, Deus prometeu que Saul encontraria 3 homens, um levando 3 cabritos, outro 2 pães e ainda outro vinho. E que esses homens então iriam cumprimentá-lo, dando-lhe pão para comer. Foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Depois dessa primeira experiência, desse primeiro sinal, onde lhe é informado que as jumentas foram encontradas, Saul então desce em direção a essa região aqui, ao Carvalho de Tabor. E de fato ele encontrou esses peregrinos que subiam para Betel. E aconteceu exatamente como o Senhor prometeu. Eles cumprimentaram Saul e lhes deram pão para comer. E o que este sinal comunica? Este sinal comunica, meus irmãos, que além de resolver os problemas da monarquia, Deus poderia também suprir todas as necessidades da monarquia. Deus poderia, além de ser capaz ali de resolver os problemas da monarquia, Deus também é capaz de suprir todas as necessidades da monarquia. Não vai faltar pão, por exemplo, para um exército acampado, preparado para a batalha. Nós sabemos que até o momento Israel não tem um exército organizado. Mas com a monarquia ele vai ter. E um exército organizado, irmãos, requer
sustento, requer comida para os soldados no campo de batalha, todos os dias. As batalhas que nós vamos encontrar nesse livro aqui são batalhas de 300 mil homens. 300 mil. Muito maior o número de soldados do que, por exemplo, os Estados Unidos colocou no Afeganistão. Ou seja, são grandes batalhas. São grandes guerras. Como Saul pode saber que Deus vai suprir o seu exército com pão e com vinho? Dependendo do Senhor. Ele precisa depender do Senhor. Ele precisa aprender com estes sinais que Deus é tudo para ele, para a monarquia. Ele precisa depender completamente do Senhor. Em terceiro lugar, Deus prometeu que Saul encontraria um grupo de profetas. Não somente encontraria esse grupo de profetas, como profetizaria com eles, tomado pelo Espírito Santo. Deus prometeu e assim se cumpriu. E esse terceiro sinal é o único sinal narrado aqui pelo autor. Diz o texto do verso 10 ao 12. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai desses homens? Quem é o pai deles? De modo que se tornou um ditado, se tornou ali um meme entre eles. Saul também está entre os profetas. Todos os sinais se cumpriram. Somente esse aqui é relatado. Então, como Deus prometeu, Deus cumpriu. Em Gibeá, Saul encontrou então com esse grupo de profetas músicos aqui, né? Tocadores de liras, tamborins, flautas, harpas. Saul ouviu a música, se aproximou deste grupo e foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Diz o texto que Saul não somente foi tomado pelo Espírito, mas também profetizou, meus irmãos. Nós não sabemos o que ele disse, nós não sabemos o que Saul profetizou. Mas esse sinal aqui apontava, comunicava o que Deus poderia fazer através dele também. Ou seja, Deus era capaz de resolver os problemas da monarquia. Deus era capaz de suprir todas as necessidades da monarquia. E Deus poderia também capacitá-lo com o seu espírito para governar o povo. Deus estava comunicando a Saul que ele poderia capacitá-lo com o espírito para governar o povo. Saul poderia encontrar em Deus toda a capacitação espiritual que precisasse para governar o povo. Deus só exige de Saul e de todos aqueles que desejam o seu favor obediência, piedade. Veja que esses sinais aqui não comunicam o que Deus vai fazer com Saul. Veja, esses sinais não comunicam o que Deus vai fazer, mas o que Deus pode fazer com Saul. Se ele for um rei obediente, se ele for um rei temente ao Senhor. Perceba comigo, irmãos, que Saul não vai para uma faculdade para aprender da monarquia. Saul não desceu para o Egito. Saul não foi para a Babilônia, a fim de aprender com as grandes potências do mundo. Por quê? Porque em Israel, os reis aprendem com o grande rei. Não é assim em Israel. Os reis não aprendem dos reis das nações vizinhas. Os reis aprendem com Deus. Por isso, Saul foi tomado pelo Espírito Santo de Deus.
Como eu bem disse, meus irmãos, nós não sabemos o que Saul profetizou. O que sabemos é que Saul se envolveu e profetizou com este grupo. E juntamente com este grupo nós perguntamos: o que Saul está fazendo aqui no meio dos profetas? Não é estranho? Nós não ficaríamos surpresos se isso aqui acontecesse com Davi, mas com Saul é estranho. Numa primeira leitura, meus irmãos, nós podemos concluir que Deus havia tornado Saul num verdadeiro rei, num rei ungido. Contudo, os acontecimentos posteriores provam exatamente o contrário. Poderíamos, meus irmãos, numa primeira leitura, onde este jovem aqui está profetizando, tomado pelo Espírito, achar que ele foi, de alguma forma, regenerado. Ou mesmo pensar que pelo fato de ter profetizado, achar que ele foi possuído pelo Espírito Santo, tal como regenerado. E a resposta é: não, Saul não foi regenerado. Evidências de salvação não são produtos de experiência, mas de testemunho de obediência. De acordo com a Bíblia, o modo de avaliar uma suposta regeneração espiritual é observar o estilo de vida que acompanha aquela pessoa. Por exemplo, Ezequiel predisse que Deus removeria o coração de pedra dos homens e daria então a esses homens um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26. É isso que Deus faz com o regenerado. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. A pergunta é: foi isso que aconteceu com Saul, meus irmãos? É uma pergunta que nós devemos fazer. E qual é o propósito, então, de Deus remover o coração de pedra e colocar um coração de carne? Diz o texto, no verso 27 de Ezequiel: porém, dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ou seja, o propósito dessa troca de coração é guardar a lei do Senhor, é obedecer o Senhor. Será que nós podemos ver isso em Saul? A resposta é não. Saul não obedeceu o Senhor. O que Saul experimentou aqui, irmãos, foi apenas uma experiência e nada mais. Somente uma experiência. E aí, crianças, eu queria que vocês desenhassem para mim um coração. Um coração de alguém que não conhece o Senhor. Um coração de um homem que não conhece a Deus. Vocês sabem como é que é esse coração, crianças? A Bíblia diz que o coração dessas pessoas é um coração de pedra. Crianças, lembram que eu falei que o rei, ele era alto e era bonito? Que a Bíblia diz que ele era alto e bonito? Este mesmo rei, ele tinha essas características. Ele era alto e ele era bonito, mas ele tinha um problema. O coração dele era um coração de pedra. Sabe por quê? Porque ele não obedecia ao Senhor. Todos aqueles que não confiam em Deus, todos aqueles que não são salvos, todos aqueles que não foram alvo do amor de Deus, que não confiam, que não colocam a sua fé e a sua esperança em Deus, todos esses têm um coração de pedra. E eu queria que você desenhasse para mim um coração de pedra. Amém, crianças? Amém? Meus irmãos, um salvo obedece a palavra do Senhor. Mas não é isso que nós podemos ver em Saul. Saul desobedeceu a palavra do Senhor. O profeta Samuel, por exemplo,
lhe ordenou que ele esperasse durante 7 dias em Gilgal, pois ainda Saul deveria ouvir a mensagem da parte de Deus. Versos 7 e 8, veja. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, veja. Você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. A pergunta é, será que Saul esperou o profeta chegar com uma mensagem da parte de Deus? Não. Ele desobedeceu o Senhor e foi para a casa do tio, inclusive omitindo aqui a unção que ele recebeu como um rei. Ele omitiu que ele havia recebido o Espírito. Seja o que for que tenha acontecido com Saul, fica claro, meus irmãos, na vida dele, na sua trajetória como rei, que ele nunca recebeu a vida eterna. Ele nunca entrou num relacionamento com o Senhor. Ele não mostra nenhuma inclinação aqui para obedecer o Senhor por meio do profeta Samuel. E aí aqui eu quero trazer a primeira aplicação para todos nós. Experiências não podem ser base ou evidência de piedade e salvação. Experiência não. Não é assim que acontece em muitos círculos, meus irmãos, evangélicos? Pessoas que enfatizam experiências e colocam essas experiências como evidência da salvação. O texto aqui nos mostra que você pode ter uma experiência religiosa sem ao menos ser salvo genuinamente. Como nós sabemos disso? É possível experimentar fenômenos religiosos sem ter uma inclinação para obediência. E o que a palavra do Senhor fala sobre isso? A palavra do Senhor fala que tais pessoas não foram verdadeiramente alcançadas com a graça salvífica, simplesmente passaram por uma experiência religiosa e nada mais. Não foram encontradas, não foram alvo da graça salvífica do Senhor Deus. E Jesus já nos falou sobre essas pessoas, em Mateus capítulo 7, verso 22 e verso 23. Quando ele disse, naquele dia vão dizer, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Veja, que Saul se enquadra exatamente nesse quadro. Senhor, nós não profetizamos em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi, afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticai o mal. Ou seja, não obedeceram o Senhor Deus. A salvação não é produto da obediência, mas a obediência, as boas obras de piedade, cumprir os mandamentos do Senhor, honrar a lei do Senhor, guardar a lei do Senhor, é produto da salvação. É produto da salvação. A genuína salvação, meus irmãos, leva-nos à obediência. Experiências podem acontecer ou não. Elas não são e nunca foram uma regra. Agora, a obediência sempre foi regra na caminhada com Deus. Ela é e sempre apontou para a genuína conversão. Nós falamos, de um quadro aqui, daqueles círculos mais fervorosos, de igrejas mais pentecostais, mais neopentecostais. Aí você diz, aleluia, amém. Que bom, essa aplicação não tem nenhum pentecostal aqui. Ok, mas tem reformado, agora é para você. Se por um lado, meus irmãos, nós não podemos enfatizar as experiências, é verdade também que nós não podemos menosprezar o auxílio do Espírito Santo de Deus.
nós podemos, como cristãos reformados, de maneira presunçosa, pensar ser possível estudar a palavra sem o auxílio do Espírito Santo? Os primeiros, os crentes ali da experiência, a estes, a palavra diz: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem aquilo que eu digo? Lucas capítulo 6, verso 46. Ou seja, obediência, ela é requisito na caminhada com Deus. Os últimos, ou seja, nós, reformados, de igreja tradicional, nós podemos nos esquecer da palavra de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. É por meio do Espírito Santo. Esse texto, meus irmãos, nos ensina a necessidade de encontrar um santo equilíbrio entre uma vida dedicada ao Senhor, no estudo da palavra, e na dependência do Espírito. Nós devemos encontrar aqui este equilíbrio proposto por Samuel. Samuel disse a Saul: Saul, o Espírito vai se apossar de você, Saul. Mas espere por mim, Saul. Pois ainda que o Espírito venha se apossar de mim, você tem que esperar a palavra, Saul. O Espírito Santo pode ser concebido a você, pode tomar você, você pode profetizar, mas a palavra está comigo. Espere a palavra chegar, Saul. Em outras palavras, Samuel estava dizendo a Saul: Saul, dependa do Espírito e dependa da palavra, que eu vou chegar com o recado. Não é isso que diz a nossa confissão de fé? Confissão de fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 10. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Eis aqui a teologia reformada raiz. Teologia reformada raiz é o Espírito Santo com a palavra. É a dependência do Espírito Santo na palavra. É um equilíbrio. Esta é a segurança que nós temos. A segurança que nós temos é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Como reformados, nós estudamos as Escrituras. Estudamos a palavra para conhecer a Deus e a sua vontade. Mas fazemos isso na dependência do Espírito, pois Ele é o grande iluminador da palavra. Ele que ilumina a palavra em nossas mentes, meus irmãos. Ele é o grande santificador dos nossos corações com a palavra de Deus. É uma grande pena que Saul realmente tenha esquecido de obedecer à vontade do Senhor. Nós não sabemos o que se passou no seu coração, mas é provável que ele achou que essas experiências aqui com os profetas, então, poderiam ser suficientes para ele governar a nação. E ele estava completamente equivocado, porque ele estava precisando também da palavra, necessitado da palavra. Crianças, todos nós podemos ter grandes experiências com Deus, sabia? Você pode ter experiências com Deus. Vocês acreditam em anjo? Vocês acreditam em anjo? Acredita, Isaac, em anjo? Eu também acredito. Eu também acredito. Nós devemos acreditar, são seres celestiais. Nós podemos ter experiências com anjos. Podemos. Não são reais? Podemos, não podemos? Podemos. Podemos presenciar milagres, não é mesmo? Mas sabe qual é a diferença? É que se você
ver um anjo lá no seu quarto, se você ter uma experiência com Deus, a experiência pela experiência logo vai passar. Você vai esquecer dessa experiência. Ela não cria raiz, sabe? Uma árvore, ela não cria raiz. A experiência é como uma fumaça. Você tem, daqui a pouco ela desaparece, você esquece. Contudo, você pode confiar em Deus. Sabia? Você pode confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, se você não confiar e obedecer os mandamentos de Deus, você pode ter todas essas experiências e ainda assim ter um coração de pedra, que nem o coração de Saul. Igualzinho o coração de Saul. Mas crianças, se vocês crerem em Cristo Jesus, se vocês colocarem em Cristo Jesus toda a confiança de vocês, Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E esse coração de carne vai virar a casa do Espírito Santo de Deus. Deus pode fazer isso. Amém? Deus pode fazer isso. Amém. A segunda verdade do texto. Nós vimos então a unção do rei. Agora veja a apresentação do rei. A apresentação do rei, do verso 17 ao verso 27. Saul ainda não havia sido revelado como rei. Ele foi somente ungido secretamente na casa de Samuel. E ainda, irmãos, é necessário então uma cerimônia solene, onde o próprio Deus então venha revelar Saul ao povo. Mas veja que Samuel, mais uma vez, revela que aquela cerimônia, a cerimônia da escolha de Saul como rei, ela foi feita porque os israelitas rejeitaram o cuidado do Senhor. Era para ser um dia histórico em Mispa, não era? Era para ser um dia de celebração, um dia marcado, né, por festa aqui, por celebração. No entanto, nessa cerimônia de coroação de Saul, o que nós temos é repreensão. Repreensão. Verso 17 ao 19. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora, apresentem-se perante o Senhor, de acordo com suas tribos e clãs. Ai, ai, ai. O profeta novamente toca na ferida, no X da questão. No mesmo local, né, daquela liderança, onde a liderança profética de Samuel foi revelada, foi confirmada, em Mispa, ele dá início então a uma nova era do povo de Deus. O rei seria apresentado, mas antes o povo precisa saber que eles rejeitaram o Senhor Deus. O Senhor Deus que o salvou de todas as desgraças, de todas as angústias, desde o Egito. Samuel repreende o povo mais uma vez. Talvez na esperança, né, que eles voltem atrás, mas não. Ele começa então a separar, tribo por tribo. Dentro da tribo, clã por clã. Dentro do clã, família por família. Verso 20 e 21. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Veja, Saul, mais uma vez, é confirmado como rei. É bem provável que Samuel aqui se utilizou das sortes. Das sortes.
para revelar o novo rei. E o ato, meus irmãos, de lançar sortes era uma prática comum no mundo antigo. Este foi um instrumento, por exemplo, utilizado para saber como seria a distribuição das tribos na terra de Canaã. Josué capítulo 18, verso 10. Foi esse instrumento também que era utilizado lá em Levítico capítulo 16 para saber qual dos bodes ali da expiação iria ser morto e qual seria levado ao deserto. Os sacerdotes lançavam sortes. Era uma prática que Deus se utilizava então para revelar a sua vontade. E todas essas decisões tomadas, elas eram orientadas e consideradas como definitivas, porque Deus estava controlando os resultados. É isso que a palavra vai dizer, Provérbios capítulo 18, verso 18. É Deus que controlava os resultados dessas sortes aqui. As tribos se dividiram, tribo por tribo, e a sorte apontou para a tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim, a sorte então apontou para para o clã de Matre. No clã de Matre, a sorte apontou para a família de Quis, pai de Saul. E a sorte então apontou para Saul. E é nesse momento então que Saul, ele é revelado pelo próprio Deus como o rei da nação. Contudo, nós temos um grande problema aqui. Cadê Saul? Chega a ser engraçado essa cena aqui. Né? Chega a ser engraçado. Eis aqui novamente Saul desobedecendo o Senhor. Ele havia sido ungido rei lá na casa de Samuel, escolhido agora como rei perante o Senhor, revelado como rei pelo próprio Deus, mas agora ele está se escondendo nessa reunião solene aqui. E eu fico imaginando a cena. Samuel e os anciãos ali, né? Tirando as sortes, supervisionando a escolha e chegando à conclusão. A sorte caiu para Saul, filho de Quis. Saul, filho de Quis. Saul. A sorte caiu para Saul, filho de Quis. Ficou aquele silêncio assim. Cadê Saul? E o povo procurando, cadê Saul? Cadê Saul? E Saul talvez se escondendo já. Ai, ai, ai. Caiu para mim mesmo. Ele estava escondido, irmãos. No meio das bagagens, olha só. Um homem forte, alto, se escondendo no meio das bagagens. Verso 21 ao 23, quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está aí, está escondido no meio da bagagem. Então correram e tiraram de lá, veja, tiraram. Imagina a cena, né? Eu fico imaginando alguém abrindo o zíper, assim. Abrindo o zíper, Saul sendo tirado, escondido. Né? Achou, não estou aqui. Né? Correram e tiraram esse homem de lá. Diz o texto aqui, nós temos um monte de ironia. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. Veja, a ironia. Um homem tão grande, tão forte, se escondendo. Saul poderia ser o mais alto entre os homens, mas ele se revelou como um fraco aqui. Como um homem relutante e covarde. Não pense você que Saul aqui, ele é um homem humilde. Não, ele é um homem humilde, ele não queria ser, né, ovacionado. Não, irmãos, isso não é humildade.
Isso não é humildade. Aqui ele é um covarde. Ele não é humilde. Andrew Murray, ele diz o seguinte, que a verdadeira humildade não consiste em pensar sobre si mesmo de modo depreciativo, mas sim de nem sequer pensar em si mesmo. Saul não é humilde, ele é desobediente, relutante. Aqui ele é fraco, ele é medroso. E veja que a primeira demonstração de Saul para o povo já indicou que o futuro da monarquia vai ser problemático. Vai ter problema. Olha só, irmãos, como é que o primeiro rei se apresenta. E o velho Samuel é muito irônico, no verso 24. Samuel é trazido, né? Acharam Samuel é trazido até Samuel. Samuel aponta para Saul e diz o seguinte: olha aqui o homem aqui, ó, que o Senhor escolheu para vocês. Está aqui. Eis aqui o homem. Não há ninguém como ele em todo o povo. De fato, é uma história que só tem aqui. Quem é que se esconde dentro de bagagem, irmãos? Dentro de mala. Eis aqui o rei de vocês. Eis aqui quem o Senhor escolheu para governar vocês. Olha só. Em outras palavras, ele está dizendo: olha só o rei que vocês pediram. Vocês não queriam um rei como as outras nações? Está aqui, ó. Ele é alto. Ele é bonito, mas ele se esconde entre as bagagens. Ele se esconde como crianças. Não há ninguém como ele entre o povo. Vejam, Saul é exatamente como vocês pediram. Aí você pensa o seguinte: não, o povo então deu para trás, rejeitou Saul. Não, viva o rei. Olha só, impressionante isso. O povo não entendeu a ironia de Samuel aqui, pelo contrário, com alegria e com júbilo, vibrou com Saul: viva o rei, longa vida ao rei. Crianças, olha só, que interessante. Saul foi ungido como rei na casa de Samuel, agora ele é apresentado para o povo. E o rei está onde? O rei está escondido dentro de uma mala. Você deve ter uma mala de viagem, né? O seu pai deve ter uma mala grande. Imagine um homem escondido ali dentro. Foi exatamente o que aconteceu. E por que Saul estava escondido dentro da mala? Porque ele era desobediente. Desobediente. E crianças, isso aponta para a necessidade de um rei maior. Um rei que não se esconde, um rei que se revela. O rei Jesus. O rei Jesus. Estes reis, Samuel aqui é uma caricatura feia de todos os reis. Todos nós somos parecidos com Saul. E isso aponta, crianças, para a necessidade de um rei maior. E este rei é Cristo Jesus, que não se escondeu entre as malas, que não se perdeu procurando jumentas, mas entrou, né? Entrou na Semana Santa em cima de uma jumenta, de uma filha de jumenta, um filhotinho. Este é Jesus, um rei maior e melhor. Amém. No término da cerimônia, Saul então traz novamente a palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus aqui, irmãos, ela está presente. A gente não percebe, mas quando Samuel ele diz: olha, vou trazer uma mensagem, vou falar, espere. O que nós temos aqui é a palavra de Deus. E novamente a palavra de Deus entra em cena. Samuel a coloca agora diante do jovem rei, diante do povo. Verso 25. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Irmãos, por leis do reino aqui, provavelmente Samuel, ele escreveu Deuteronômio capítulo 17. Abra comigo, por favor.
as últimas palavras de Moisés. Nós estamos na teocracia agora. O povo ainda não entrou na terra prometida, mas Moisés, nos seus últimos dias, já está prevendo de que vai acontecer. Que o povo vai entrar na terra, que um dia eles vão desejar um rei. E veja aqui as palavras do reino. Que muito provável, muito provável, são as palavras que Samuel então escreveu e colocou diante de Saul. Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Amém. Sabe o que Samuel estava dizendo a Saul e ao povo com a exposição da lei? Com a leitura de Deuteronômio capítulo 17? Ele estava dizendo que em Israel não há rei que tenha autoridade sobre a lei. É a lei de Deus que tem autoridade sobre o rei. É a grande mensagem de Deuteronômio capítulo 17. Ou seja, a monarquia de Israel não deveria ser parecida com as demais. A monarquia de Israel deveria estar sempre sob a autoridade da palavra de Deus, debaixo da autoridade da palavra de Deus. E aí aqui eu trago as últimas aplicações para nós. A primeira delas, nenhuma autoridade civil está acima da lei de Deus. Nenhuma. John Knox, o grande pregador, reformador escocês, pai do presbiterianismo, apontou essa mensagem de Deuteronômio capítulo 17 para mostrar que os monarcas terrenos não são lei para si mesmos. Inclusive, quando Maria, rainha dos escoceses, cometeu adultério e tentou matar o seu irmão, John Knox, ele exigiu que ela fosse presa e executada. Por quê? Ela não está acima da palavra de Deus. Ela está abaixo da palavra de Deus. Nenhum monarca, nenhuma autoridade civil está acima. Como é que John Knox fez isso? Apontando para Deuteronômio capítulo 17. Samuel Rutherford, pastor e teólogo inglês, que inclusive ocupou uma das cadeiras da Assembleia de Westminster. Na Assembleia de Westminster, que fez a Confissão de Fé de Westminster, Samuel Rutherford escreveu um livro chamado Lex Rex, que foi base para os pais fundadores da América. E por consequência,
também foi base para a Constituição brasileira, que é muito parecido. Com base, irmãos, também aqui, nesse texto de 1 Deuteronômio, capítulo 17, Rutherford defendia que nenhum rei tinha o direito de fazer leis contrárias à Escritura. Se assim fizesse, este rei perderia automaticamente todos os seus direitos. Por quê? Porque a lei de Deus está sobre qualquer governo. Essa é a palavra de Deus. Foi isso que foi escrito em Deuteronômio capítulo 17 e repetido agora em 1 Samuel capítulo 10. É o que nós encontramos na monarquia de Israel, em 1 e 2 Samuel. Inclusive vão dizer que o primeiro livro de Samuel, basicamente é o livro mais antigo sobre liberdade política. Onde nós encontramos essa base, irmãos, onde Deus governa sobre todos, inclusive sobre o rei. Não há autoridade civil que esteja acima da lei de Deus. Esta mensagem, meus irmãos, não é altamente apropriada para os nossos dias? Nós não estamos agora, irmãos, nesse exato momento, vivendo dias conturbados em nossa nação? Vivemos diante de governadores que se opõem sobre a sociedade, sobre a lei de Deus, autoridades, principalmente no poder legislativo, no poder judiciário, que tem se colocado acima da palavra de Deus e, por consequência, acima dos verdadeiros direitos humanos. E aí, obviamente, que como cristãos, nós temos todo o direito de protestar, não é só agora, é sempre. Sobre qualquer um, contra qualquer um, seja vereador, seja um pastor de igreja, que é uma autoridade, se estiver acima da palavra de Deus, não estiver submisso à palavra de Deus, o pastor precisa ser contrariado, precisa ser tirado de lá. Vereador, prefeito, deputado estadual, governador, senador, deputado federal, juiz com aquela toga, né, que perdeu a honra há muito tempo, presidente, não importa, ninguém está acima da lei. E como cristãos, nós precisamos influenciar a política, obviamente. Precisamos lutar, precisamos adentrar os corredores da política. E aqui não estou dizendo de fazer campanha. A igreja não serve para fazer campanha. Para ninguém. A igreja foi chamada para pregar a palavra de Deus. Mas nós podemos formar bons cristãos que podem ser bons governantes. E governar debaixo da lei do Senhor Deus. Amém? Segunda aplicação é a necessidade de obedecer à lei do Senhor. Não é somente tarefa das autoridades civis a obediência à lei do Senhor, aos princípios do Senhor. Nós, cristãos, também, mais do que os demais, precisamos obedecer à lei do Senhor. Por vezes eu vejo cristãos com dificuldade, ok, nós fomos alcançados pela graça, e agora, como é que fica a lei? Olhamos para Romanos capítulo 6, verso 14, né? Onde nós podemos ler Paulo dizendo, né, deveríamos mesmo obedecer à lei, quando o Novo Testamento nos ensina que nós não estamos mais debaixo da lei. Ok, o que isso significa? Quando disse isso, o apóstolo Paulo se referia à lei como meio de justificação. Você não tem justificação na lei. Você não tem salvação na lei. Você não tem isso. Em outras palavras, cristãos não foram alcançados porque obedeceram à lei. Nós sabemos. Nós somos alcançados pela graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo Jesus. Contudo, o objetivo de Paulo em Romanos capítulo 6 nunca foi menosprezar a lei. É dizer, a lei não justifica, mas
pecaremos nós para que a graça aumente? Haveremos nós de pecar ainda mais se estamos debaixo da graça? De modo algum, Paulo vai dizer no verso 15. De modo nenhum. Então veja, como nós precisamos entender a questão da obediência ao Senhor. A fé reformada, irmãos, ela ensina que a obediência, que os mandamentos do Senhor precisam ser cumpridos, precisam ser obedecidos mediante a força do Espírito Santo. Precisam ser obedecidos porque nós fomos salvos. Nós temos agora o poder capacitador do Espírito Santo em cumprir a lei. Antes nós não tínhamos, agora nós temos. Fomos salvos pela graça, nós temos o poder santificador. Podemos obedecer, devemos obedecer a lei do Senhor. A salvação não é produto da obediência, a obediência é produto. A obediência não é produto, ou melhor, a salvação não é produto da obediência, a obediência é produto da salvação. Os puritanos diziam o seguinte: a lei não salva, os mandamentos não salvam, os mandamentos são um aio, são um tutor, é um professor que me leva, que me pega pela minha mão, me mostra quem eu sou e me leva até Cristo. A lei me leva até Cristo para que em Cristo, sabendo do peso da lei sobre mim, eu seja salvo mediante a graça. E Cristo me devolve para a lei, para que eu possa ser santificado. Ou seja, eu preciso obedecer a lei. Todo aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Observar cuidadosamente a lei do Senhor não é praticar legalismo. É render obediência fiel ao nosso soberano Senhor. A lei me leva até Cristo para que eu possa ser salvo mediante a graça. E Cristo me devolve a lei para que o meu caráter seja transformado. Eu preciso obedecer. Eis a verdadeira evidência da salvação. Obediência e piedade. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu precioso nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, quando nós passamos e nós lemos esse texto, fica evidente que a nação de Israel precisava de um rei maior e melhor. Nós não podemos ser governados, ó Deus, por homens tão falhos assim. Nós não podemos ser governados e render a nossa submissão completa e total em homens que se escondem dentro de malas, no meio de bagagens. Mas nós podemos render a nossa obediência, nossa vida para um rei que é soberano, para um rei que é fiel, para um rei que é, ó Deus, puro e perfeito em tudo, é sábio e governa com retidão o seu povo. E nós encontramos isso em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, olhar para os nossos dias. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para esses dias tão confusos e nebulosos e encontrar esperança em Ti somente. Não num partido político, não num homem X ou um homem Y, numa ideologia, mas somente no Teu Evangelho, somente na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Pai, por favor. É assim que eu oro em Cristo Jesus, confiando de que Cristo é o Rei do nosso coração, que governa o nosso coração, para todo sempre. Amém e amém.